Bom dia pessoal. Sextou rápido que eu não consegui nem contar os dias dessa semana e sextou. É um negócio assim fora do normal. Sextou, simplesmente junho, sextou. Eita Deus, que coisa tremenda! E hoje já é 6 de junho. Eita Deus do céu! Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eita Deus! Com certeza, pastor Ricardo estava ouvindo aqui. Eita Jesus, que coisa linda! Com certeza ele estava ouvindo aqui os hinos da harpa, que estava num volume inexplicável. Amamos os hinos da harpa. Eu queria voltar, mas não estou conseguindo, gente. Louvado seja o nome do Senhor, oh glória! Os hinos da harpa nos trazem memórias e lembranças, né? Maravilhosas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu passar aqui essa propaganda, né? Gente, hoje o mundo jaz no maligno, né? O mundo só está vendo coisa ruim. Eita Deus! Mas nós podemos escolher entre o bem e o mal. E a Bíblia fala muito bem sobre o bem e o mal. Há quem pense que o bem e o mal são equilibrados, né? Tem a mesma quantidade de maldade, a mesma quantidade de bondade. Não. O nosso Deus, ele é soberano. O bem sempre triunfa contra o mal. E há uma diferença real entre o bem e o mal. Há algumas cosmovisões afirmam que todas as distinções morais são baseadas puramente nas nossas preferências. O ateísmo não permite nenhuma base objetiva para definir qualquer coisa como bom ou ruim. Em um universo sem Deus, existe apenas as nossas preferências. Aquilo que você gosta, os seus conceitos. E aí muitas pessoas abraçam alguns conceitos sem ter conhecimento profundo acerca deles. Não há nenhum senso comum com relação aos conceitos que o mundo nos traz que sejam superiores ao que nós conhecemos com relação à palavra de Deus. É relativismo moral. E aí a Bíblia nos fala claramente sobre o bem e o mal. Diz inclusive que o bem que é para eu fazer, eu não faço. Mas o mal eu estou inclinado sempre a fazer. Nós entramos em relacionamentos e fingimos, né? Existe uma falsidade. Eu te amo, eu gosto de você, você é minha melhor amiga, mas eu não quero que você cresça, eu não quero que você seja feliz, você não pode ter mais bens do que eu, você não pode ter mais cargos na igreja do que eu, e aí você começa a fazer coisas, não talvez para não prejudicar, mas para aparecer mais, para galgar mais, e aí fica uma competição que nem existe competição às vezes, né? Às vezes a pessoa está lá competindo sozinha e a outra está de boa na lagoa. Eita Deus da glória! Mas existem. Muito obrigada, Elias. Muito obrigada, Chagas. Maria Ribeiro, né? Silvânia, vocês estão passando aí na live. Alguém me mandou uns coraçãozinhos. Muito obrigada, muito obrigada. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E a ideia de que definir o bem e o mal depende de preferências, de situações, né? As escrituras rejeitam essa ideia como falsa. Por exemplo, uma citação que tem na Bíblia em que o rei precisou
né? O rei precisou dizer que ia matar o menino. Tinham duas mães. O filho de uma tinha morrido, Salomão, né? E o filho da outra estava vivo. E aí a outra começa a dizer, né? Esse é meu, esse é meu, esse é meu. E ele depois tá certo, vou partir o menino no meio e fica cada uma com a banda. E aí aparentemente isso é uma situação de maldade, né? Mas na verdade a bondade estava escondida naquela situação. E aí a legítima mãe, claro que prefere o filho vivo do que morto, mesmo que seja nas mãos de uma outra mulher. E aí o rei entende quem é a mãe legítima e no ato de bondade devolve o filho à sua legítima mãe. E as nossas maldades vão ficando cada vez mais aprimoradas, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, muitas vezes, nós vamos definhar aquilo que é de Deus. Eita, Jesus! Pronto. Eles vão definhar aquilo que é de Deus e vai tentar dar vazão, moral, solução àquilo que está na moda, gente. E isso não é bom. Então vamos pensar mais, vamos brigar menos, vamos amar mais, vamos buscar em Deus toda a bondade necessária para que o mundo melhore. Isaías diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O próprio Deus iluminando as nossas vidas. Isaías 5:20 diz que ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Tem muita gente brincando de que é bonzinho e lá no fundo está com o coração cheio de maldade, de perversidade, querendo passar por cima de quem é feliz, querendo passar por cima de quem é bonito, não aceitando que cada um tem os seus conceitos e os seus valores, mas que no final o que vai prevalecer é o bem, é o amor, é o perdão. O mal jamais poderá vencer o bem. Eita, Deus da glória! Nós, pobres mortais, né? Aprendemos com o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9, que o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Às vezes nós estamos demonstrando amor, mas nós não amamos. Às vezes nós estamos sendo bonzinhos por pura consideração a alguém que já te fez o bem, mas não porque amamos aquela pessoa, ou por interesse. E a palavra de Deus lá em Coríntios diz que o amor não seja fingido, que o amor não seja interesseiro, que o amor não seja invejoso, mas que o amor tudo crê, tudo suporta. E ele está acima de tudo, porque enquanto houver amor, há esperança de dias melhores. Então esse é o recado que eu tenho para nós hoje: discernir entre o bem e o mal, e viver aquilo que Deus, na sua natureza perfeita, derramou sobre nós, seus filhos. Deus não está sujeito a nada, mas Deus é amor, é bondade, Deus é longânimo, Deus é perdoador, misericordioso, trouxe Jesus. E a gente precisa entender que Deus é eterno, é imutável, Ele é constante, Ele não é inconstante. E aí nós precisamos entender, sabe, que o Senhor dos exércitos é poderoso, como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Gálatas vai dizer: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa plantar, ela vai colher. Então a bondade de Deus, ela se revela a nós, mas a ira de Deus também se revela a nós.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça escondem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Ele se revela através da sua criação, nosso Deus. Ele se revela e nós percebemos isso. E ele é reconhecido por meio de toda a bondade que ele derrama sobre mim, sobre você, sobre os livramentos do dia a dia. O seu amor desce e faz mudança no nosso coração. E é desse Deus que nós estamos falando hoje, um Deus perdoador que se revela a nós através da sua palavra. Eu quero terminar dizendo para você que a maldade não vai vencer. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, e que o nosso Deus é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, e seja para sempre. Aleluia! Seja para sempre. Ame ao próximo, faça o bem, ame e ensine o amor. Não se vingue, seja amoroso, amorosa, piedoso, misericordioso. Não queira o que não é seu, é pecado. Não faça ninguém sofrer por causa da sua ambição, mas derrame o amor nos pratos vazios, coloque alimento espiritual e viva o conceito de Deus ao invés dos conceitos do mundo, a falsa moralidade, a falsa verdade, as mentiras que você conta. Você quer destruir pessoas e fica aí dando uma de bonzinho. Deus está vendo. Aprenda com Jesus, imite Jesus, ame como Jesus, viva na simplicidade, na humildade, do amor que tudo faz para que o outro cresça. Diminua nos seus conceitos, na sua arrogância, na sua soberba. Diminua nos prazeres da sua carne e viva e avance para o céu, que é a nossa morada e desejo de Deus, que nós estejamos em unidade, em união e vivendo o amor que Ele deixou sobre a terra. E o maior exemplo foi o seu Filho, que morreu por mim e por você, para nos dar salvação. Não há em nenhum outro mediação de oração, salvação, somente em Cristo Jesus está o nosso futuro. Passe por Ele, passe pela cruz, deixe sua vida nas mãos de Jesus e viva a eternidade. Aleluia! Receba o maior e o melhor presente que Jesus Cristo pode nos dar, a sua salvação. Essa é a maior cura, esse é o melhor presente que nós podemos ganhar. Deus te abençoe. Beijo no coração. Sextou, tô indo trabalhar, gente, acabou o tempo. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie. Um cheiro. Pense sobre o bem, sobre o mal e sobre aonde você quer chegar. Em nome de Jesus. Amém.